Se você assistiu Round Six, Parasita, ou se você já ouviu falar em K-pop, já ouviu falar nos produtinhos fantásticos coreanos, aqueles que deixam a pele assim, ó, de boneca, de porcelana, ou já viu aquele TikTok da mocinha coreana fazendo teste com uma base na água, que ela joga, passa a base, passa tudo e não sai nada daquela maquiagem, dura horrores? Eu preciso te falar que isso não é só uma tendência que chegou no Brasil, mas isso faz parte de uma estratégia diplomática da Coreia do Sul, que nada mais é do que o K-Power. Por mais estranho que pareça, tudo isso que vocês acabaram de ver faz parte, de forma direta e indireta, de uma estratégia política global da Coreia do Sul. E hoje vocês vão entender como que a música, a cultura, a maquiagem é usada como uma forma de poder, como uma forma de mudar a imagem de um país. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você não me conhece, eu me chamo Isadora Stefani e aqui no meu canal eu falo sobre direito e tecnologia, a gente fala também sobre temas afins, como atores internacionais, corporações, e o tema de hoje nada mais é do que destrinchar o que é o soft power com um exemplo super atual, que é o K-pop e a cultura coreana de modo geral. Deixa eu te falar, antes da gente começar, nada disso que eu tô falando aqui é inventado. Esse vídeo em específico é fruto de um artigo que eu apresentei em 2023, no 7º Congresso Internacional do Sociology of Law, lá em Canoas. Então foi um artigo científico foi escrito, publicado e apresentado, e agora eu trago aqui no formato de vídeo pra vocês. Vamos entender por partes. Primeiro, o que me motivou a escrever esse artigo? Eu precisava entender o que era soft power, mas eu queria entender isso com as lentes de hoje. Entender, tá, como que isso tá acontecendo hoje em dia? E é justamente isso que vocês vão entender no vídeo de hoje. Então vamos começar pelo começo. Só que pra gente conseguir entender tudo isso, a gente tem que começar pelo início, pelos conceitos técnicos, aquela parte mais chata. Então, o que é soft power? Quem cunhou esse conceito de soft power foi Joseph Nye, lá em 1990. Inclusive, ele tem um livro que se chama Soft Power: Os Meios para o Sucesso na Política Mundial. E aí, nesse livro, ele fala que existem duas formas de exercer o poder: ou pela força, ou pela atração. Quando a gente fala em exercer o poder pela força, é a visão clara que a gente tem quando a gente pensa em poder. Quando você pensa em poder, geralmente você pensa em guerra, pensa em uma pessoa autoritária, uma pessoa que manda. Essa concepção mais geral que a gente tem de poder, pela história, etc., é uma concepção vertical. Ou seja, que vem de cima para baixo, algo que tem alguém que manda, eu obedeço, alguém me coage, alguém me obriga a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso, eu tô restrito a isso. Essa visão mais autoritária, mais militar, do uso da força, é o que a gente chama de hard power. O que Joseph Nye traz é que existe uma outra forma de poder, que ela é muito mais sutil, ela não usa força, mas ela é igualmente, muitas vezes, muito mais poderosa que o hard power, que é o soft power, o conceito que ele desenvolve nesse livro. Então, o conceito de soft power basicamente é você usar a influência, a narrativa, o convencimento sutil para você converter pessoas a seu favor e assim exercer o poder. Vamos pensar num exemplo para deixar isso um pouco mais claro, a diferença entre os dois conceitos. Bom, vamos clarear isso com um exemplo bem prático. Imagine o seguinte: uma escola, as crianças vão para o intervalo, tem lá um parquinho, vão todas as crianças pro parquinho. Crianças de várias turmas, várias idades, enfim. E aí imagina aquela cena típica
aquele filme que sempre tem uns valentões, sabe? Aquelas crianças maiores que querem mandar em tudo, enfim. E aí, embora as crianças às vezes queiram brincar de uma coisa ou outra, esses valentões dizem, não, a gente vai brincar aqui, a gente vai jogar futebol. E todo mundo tem que jogar futebol. Porque quem não jogar apanha, porque eles são maiores, ameaçam, tipo, se você não quiser, você fica fora, enfim. Ou seja, as crianças, elas ficam dentro daquele parquinho, elas brincam daquela brincadeira porque é o que tá sendo imposto a elas, entende? Tem uma imposição. Isso é uma forma de hard power. Uma explicação lúdica. Agora, imagine a seguinte situação. Se esses valentões, em vez de serem crianças assim, né, mais hostis, crianças, né, que querem mandar em tudo, eles fossem muito bons comunicadores. Aí eles chegam assim, olha pessoal, o parquinho aqui não é muito grande, então tem um jogando bola aqui, outro jogando vôlei lá, outro tá fazendo isso aqui, tá correndo aqui, e ninguém consegue brincar direito. O que vocês acham de todo mundo, a gente se dividir aqui, um pouquinho cada lado, e todo mundo jogar futebol junto? Vejam a diferença. Ele não tá impondo nada. Ele tá trazendo uma solução, ele tá usando a influência para convencer todo mundo a fazer o que ele quer, que é jogar futebol, mas de uma forma diferente. Isso seria um exemplo de soft power. Então, essas são as definições que Joseph Nye traz, e ainda hoje, contemporaneamente, a gente pode pensar numa terceira distinção, que é o smart power, o poder inteligente, que nada mais é o equilíbrio dos dois. O uso da força e também da influência ao mesmo tempo, em equilíbrio, para exercer o poder. Só que aí, por que Joseph Nye fala que o soft power, que é o chamado poder brando, ele é mais poderoso que o hard power? Vamos pensar de novo na situação do parquinho. Enquanto as crianças, elas talvez não queriam realmente jogar futebol. Elas estão jogando lá porque aquele valentão, aquela criança, ele impôs aquilo. Então elas ficam com medo e simplesmente jogam. Às vezes elas queriam jogar vôlei. Imagine que, do nada, chega ali no parquinho a professora. No momento que chega a professora, ou que esse valentão sai, a autoridade dele se perde. E aí, muitas vezes, as crianças que queriam brincar de outra coisa, elas pensam, agora a professora tá aqui, vamos brincar do que a gente quer. Ou vamos perguntar pra ela. Ou ele saiu, agora a gente vai brincar do que a gente quer, porque a gente não queria jogar futebol. O poder, nesse caso, o conceito que ele traz, o hard power, é que o poder, ele permanece enquanto permanece a coação. Enquanto permanece a coação, essa imposição. Agora, veja que, no caso em que ele convence as crianças a jogarem futebol, que seria a melhor alternativa para todos, mesmo que a professora chegue ou que ele saia, as crianças já entenderam que não, é melhor a gente jogar junto. Então eles vão continuar jogando, entende? Porque ele conseguiu convencer, não foi algo imposto. Essa é a grande diferença que ele traz no livro. E ele traz vários exemplos de como o soft power se estabelece de forma global como uma estratégia para os países. E claro, hoje a gente traz isso dentro do K-pop. Então vamos lá. Compreendido o que é soft power e hard power, agora a gente vai entender como que isso se conecta com Coreia do Sul, K-pop, maquiagem coreana e todo o resto. Vocês entenderam já o mais difícil, agora é só alegria. Pra gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo, voltar lá pra 1953, que marca o fim da Guerra das Coreias, que foi um período em que Coreia do Norte, país uno, né, se divide em duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O que aconteceu? Nessa divisão, a Coreia do Sul acabou ficando muito prejudicada, porque a concentração industrial ficou principalmente na Coreia do Norte. Então, a Coreia do Sul, principalmente as duas Coreias, né, estavam passando por um período de reconstrução, estavam se reestabelecendo após essa divisão, mas em razão do polo mais industrial e mais tecnologia ter se concentrado na parte norte, a Coreia do Sul estava penando ali, estava com dificuldade para se reconstruir. A década de 1990 foi um período que a globalização começou a expandir, começou a chegar a questão da internet e tudo mais, até a chegada dos dinossauros. Steven Spielberg film. Fences are failing all over the park. Yeah, that's nice. Gotta go. An adventure. Look out! Down! I can't get Jurassic Park back online. 65 million years in the making. Jurassic Park. Em 1993, o filme Jurassic Park ele estreou e ele estourou nos cinemas pelo mundo todo. Esse filme foi considerado um blockbuster. É quando um filme literalmente ele estoura no mundo inteiro. Para vocês terem uma noção, esse filme ele lotou as salas de cinemas coreanas por um bom tempo. E claro, todo o lucro foi para onde? Para Hollywood, para os Estados Unidos.
Nesse período em que a Coreia estava em reconstrução, ela entendeu que ela precisava ser mais que um simples polo industrial para ela conseguir crescer e se reerguer. Ela precisava ser admirada. Foi a partir do sucesso de Jurassic Park que a Coreia do Sul disse: opa, olha só, olha o que os Estados Unidos está fazendo, olha como eles estão usando a cultura. A gente também precisa fazer isso. E é a partir daí que nasce aquilo que hoje a gente conhece como Hallyu. Hallyu significa a onda da Coreia, o fluxo da Coreia, que nada mais é um projeto nacional de longo prazo para promover música, cinema, moda, a indústria de cosméticos, a indústria alimentícia coreana ao redor do mundo. E aí foi o momento que a Coreia decidiu investir em um campo em que muitos países sequer tinham olhado e sequer pensaram que podia ter alguma influência. Que nada mais é do que usar cultura como um ativo estratégico de política global. Só para vocês entenderem, os Estados Unidos há muito tempo usa o soft power como uma estratégia de influência global. Já pararam para pensar como muita gente quer ir morar fora, estudar nos Estados Unidos? Ai, porque vê aquela coisa lindinha, lembra de High School Musical, ai, eu quero estudar nos Estados Unidos para usar aquele uniforme bonitinho. Os Estados Unidos há muito tempo trabalha esse soft power americano dentro do cinema, dentro da música. E o que isso faz? Atrai pessoas para o país. Claro que não é só por causa disso, mas essa influência, a forma como a vida americana, esse lifestyle americano, modo de ser americano, ele é traduzido nos filmes, na música, ele atrai muita gente até hoje para os Estados Unidos, que vai lá buscando, né? Ah, eu quero viver o High School Musical também, inteiro estudando fora. Eu quero ir lá e ter uma chance de vida, de mudar de vida, como a menina do filme. E isso sim é influenciado pela cultura. E foi isso que a Coreia do Sul começou a fazer lá em 1990, para começar a exercer influência no globo. A Coreia, ela começou a estudar como que os Estados Unidos usavam o soft power, como que eles traduziam isso em influência para o país, e começou a aplicar. Só que, claro, criando a identidade única deles. Sabe aquela história de que a gente não precisa reinventar a roda só para fazer algo melhor? Então, foi basicamente isso que eles fizeram. Eles não copiaram, mas eles criaram um estilo único coreano de ser. Por isso, o K-pop, que é a música pop coreana, o K-beauty, que é a maquiagem, os itens de belezas coreanos, o K-food, que é a comida coreana, enfim, entre outras coisas do mundo K, do mundo K. Então, a Coreia do Sul, desde então, ela começou a investir no cinema, na dramaturgia, e começou também a exportar os filmes, não manter só como algo nacional, começou a exportar tudo isso, e começou a investir fortemente na cultura. Então veja que o K-Power, tudo isso que vocês veem hoje, o K-Pop, os doramas, etc., eles não surgem ao acaso. Eles fazem parte de uma estratégia de reestruturação política, uma reestruturação diplomática. Foi algo planejado. Então, quando o governo percebeu que a criatividade, a música, a cultura, ela podia ser tão lucrativa quanto aço ou chips de memória, foi então que ela começou a investir em estratégias super inteligentes. Para vocês terem uma noção, ainda em 1990, o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo coreano, eles criaram o Korean Creative Content Agency, conhecido com a sigla KOCA, uma espécie de fundo destinado à cultura coreana. O KOCA, ele oferecia fundos e investimentos e subsídios para produções de doramas, dos filmes coreanos, de músicas, para que houvesse um maior fomento e exportação da cultura. Com esse apoio do governo, diversas gravadoras, indústrias cinematográficas da Coreia, elas começaram a se profissionalizar e melhorar a qualidade das produções, porque o governo passou a subsidiar centros de treinamentos de artistas, estúdios de gravação e até o envio de grupos para turnês nacionais. No caso, a gente falou sobre o apoio governamental para a indústria cinematográfica, mas quando a gente fala do K-pop, que eu acho que foi um dos pontos que principalmente estourou, trouxe, que conseguiu trazer a cultura coreana para vários lugares, porque querendo ou não, é a influência do K-pop, da forma como as cantoras de K-pop se vestem, que influenciam os fãs que querem comprar as mesmas roupas. É a pele perfeita das cantoras de K-pop, faz com que cresça paralelamente a indústria de cosméticos coreana, a indústria de maquiagens e assim sucessivamente. Quando a gente fala do K-pop, o financiamento governamental dos grupos de K-pop é algo super relevante, porque como que o governo coreano entende os grupos de K-pop? Eles entendem hoje que esses grupos, eles representam o governo. Então, por essa razão é que existe uma pressão tão grande sobre as pessoas que fazem parte de um grupo que tem
tem visibilidade para que elas tenham uma postura equilibrada dentro e fora do palco. Então isso tem várias questões que isso envolve, né? Pressões psicológicas, etc. A gente teria que fazer um vídeo só para falar disso, porque hoje o governo coreano, eles entendem que essas pessoas, elas são representantes diplomáticas do governo, porque o governo financia agências de talentos que castam talentos. Não é simplesmente assim, vamos se juntar aqui, vamos fazer um grupo de K-pop. Não, existe toda uma seleção bem rigorosa de quem vai participar, existe todo um treinamento e o governo oferece grandes subsídios para isso, tanto para esse processo de treinamento e seleção, quanto para levar a música, enfim, para outros países. Para vocês terem uma noção do quão importante é o K-pop como estratégia diplomática mundial, em 2018 o grupo Red Velvet, que é um grupo de K-pop coreano, ele marcou presença em um evento histórico, um raro momento de aproximação entre as duas Coreias, em que estavam lá os representantes dos dois países. Então foi um grupo de K-pop que fez uma performance aí nesse evento diplomático, e isso foi um evento bem marcante porque marcou um dos primeiros momentos de aproximação, um símbolo de paz entre os dois países. Outro ponto muito importante, o grupo BTS, que é um dos mais famosos de K-pop, ele foi nomeado oficialmente como enviado presidencial para a diplomacia cultural do país. Teve uma reunião da Assembleia Geral da ONU em que o grupo BTS estava presente, e eles participaram dessa reunião junto com chefes de Estado de todo mundo, representando os valores coreanos de juventude, inovação e solidariedade global. Então veja que essas aparições desses grupos em uma Assembleia Geral da ONU, em uma reunião diplomática e vários outros eventos, isso não foi por acaso. Não foi simplesmente, vamos trazer aqui um grupo para apresentar, para cantar para vocês. Não foi isso. Foi uma ação diplomática cuidadosamente e estrategicamente planejada. Qual que foi o resultado disso para o governo coreano? Veja que a mesma estratégia que os Estados Unidos têm de, através do High School Musical, né, falo de forma geral, levar estudantes para lá, o mesmo está acontecendo com a Coreia. É uma tendência global que pessoas do mundo todo queiram ir para a Coreia do Sul para justamente vivenciar na pele esse Hallyu, essa vida coreana, toda essa cultura que envolve comida, estilo de vida, roupa, etc. Então isso é algo que não era comum um tempo atrás. Claro que isso não foi algo que aconteceu do dia pra noite. Isso é algo que vem acontecendo. E aí a gente vê resultado em números, tá? Porque só em 2020, as exportações de conteúdos coreanos ultrapassaram a lucratividade de 12 bilhões de dólares. E aí produtos de K-Beauty, filmes, séries, games, músicas, chegaram já em mais de 100 países. E a Coreia literalmente começou a deixar sua marca. Veja que um outro ponto interessante também, agora quando eu tava falando da parte diplomática, o grupo EXO se apresentou pro Donald Trump. E como esses grupos, eles são financiados, eles têm um papel diplomático, eles não podem se recusar, mesmo que eles não quisessem se apresentar para o Donald Trump ou qualquer outro representante global, eles não podem se recusar, porque eles estão servindo ao país. Então existe algo bem específico no contrato que eles não podem se recusar. Inclusive, veja que a importância do K-pop é tanta no país que já se levantou até a possibilidade de isentar a tributação para os chamados idols, né? As pessoas que participam desses grupos e enfim. Então assim, a gente pode trazer isso para próximo de nós. O Brasil tem um histórico de receber diversos artistas internacionais, mas não era muito comum que a gente recebesse artistas coreanos, grupos de K-pop tendo públicos gigantes. A gente teve um show em São Paulo de K-pop que lotou, fazendo fila para prestigiar artistas de K-pop, que era algo que há um tempo atrás não era muito comum aqui no Brasil. Então a gente vê que esse conceito de soft power, que é um conceito lá de 1990, ele é algo super presente. Claro que ele vai mudando, e eu achei assim fantástico entender como que a cultura, ela serve como uma impulsão, uma forma de mudar a imagem do país. E aí como que a gente conecta isso com tecnologia? A música, ela chega por diversas vertentes, mas principalmente YouTube, forma como o algoritmo entrega esses vídeos, TikTok, a maquiagem coreana, ela explode no TikTok. Por mais que tenha a influência da música, etc., eu, que nem era fã de K-pop, chegou pra mim diversas vezes pessoal fazendo review de produtos coreanos, fazendo review, vendo as coreanas fazendo aqueles testes com as maquiagens que tu fica doido, tu fica tipo, meu Deus, eu preciso comprar isso, entende? E aí que a tecnologia, ela também tem o poder de impulsionar ou barrar muitas vezes esse soft power, porque hoje as pessoas estão cada vez mais no celular. Essa estratégia, ela também precisa estar dentro das plataformas e etc. A gente vê que, de certa forma, hoje o K-Power,
principalmente quando a gente fala K-beauty, o K-pop, ele se sustenta sim também numa infraestrutura digital, nos algoritmos, na forma como os vídeos são entregues, enfim. E então é isso é um movimento que a gente vai ver cada vez mais presente. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu te convido para você ler o artigo que eu escrevi, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, eu te convido para você ler, é só você clicar no link e você vai ter acesso ao artigo na íntegra que eu escrevi e apresentei naquele congresso lá em 2023. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados até o próximo vídeo desse canal. É isso, até mais, galera!